sobre essa questão fiscal de juro e impasse entre os poderes, sobre o aumento do IOF. Eu converso agora com o Murilo Viana, especialista de contas públicas e economista da Gol Associados. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você, Murilo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Qual que é a importância dessa audiência de conciliação amanhã e o fim que vai ter o IOF no Brasil para as contas públicas brasileiras? É imprescindível que o governo consiga aumentar este imposto para fechar as contas neste ano? Tem uma questão de fundo fiscal muito relevante e também de briga de espaço político. Do ponto de vista fiscal, o governo tem uma dificuldade, obviamente, de cumprir com o mínimo estabelecido no arcabouço fiscal. Tem uma dificuldade em 2025, mas particularmente uma dificuldade em 2026, justamente no ano eleitoral, onde nós sabemos que tem o casamento dessa dificuldade de fechar as contas de acordo com o arcabouço fiscal, pode gerar ali ruídos bastante significativos no ano em que a disputa presidencial tem tudo para ser bastante acirrada. E do ponto de vista, e ainda do ponto de vista fiscal, nós temos que o IOF, a medida anunciada pelo IOF inicialmente, é uma previsão de arrecadação arredondando próximo a 20 bilhões em 2025 e por volta de 40 bilhões em 2026. São cifras bastante expressivas e difíceis do governo conseguir ali repor totalmente esse espaço por meio de outras medidas, especialmente no ambiente aí de dificuldade de empurrar medidas dentro do Congresso Nacional e até de certa impopularidade em relação a medidas do ponto de vista de aumento de arrecadação. E do lado das despesas, obviamente, o governo também, junto com o Congresso, mostram a pouca disposição de mexer, em parte, justamente pela proximidade do cenário eleitoral. Agora, do ponto de vista político, nós temos aí uma disputa de controle da agenda, não só da agenda econômica, mas do espaço de manobra institucional. Isso porque, quando a gente olha, o Congresso se mostrou ali bastante receoso, bastante, no mínimo, estressado com as medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo governo federal em relação às emendas parlamentares, diga-se de passagem, emendas bastante desejáveis em relação ao bom execução do orçamento público, uma vez nós estamos lidando ali com mais de 50 bilhões de reais de emendas parlamentares, que todos os dias nós vemos notícias relacionadas ao mau uso desse recurso, mas, por outro lado, o governo viu no Congresso uma tentativa de cercear ali um grau de liberdade em relação ao manuseio do IOF, que pode ser feito por decreto. E não é a primeira vez que o governo manuseia de uma forma bastante substantiva a questão do IOF. Vale lembrar que lá no final dos anos 2000, 2008, 2009, quando caiu a questão da CPMF, o governo aumentou substancialmente o IOF. Naquela época, a correlação de força, obviamente, era muito mais favorável ao governo federal e, portanto, não passou, digamos, por esses ruídos e esse estresse relacionado até que onde vai a competência do governo para mexer no IOF do ponto de vista de arrecadação fiscal. Perfeito. Murilo, quando você menciona essas emendas parlamentares, recentemente o presidente da Câmara dos Deputados disse que não deveríamos criminalizar essas emendas parlamentares. O valor é bastante alto, 50 bilhões de reais, e aí fica a pergunta sobre a validade ou não deste orçamento na mão do Congresso. Como vem sendo aplicado este orçamento, que hoje já é bastante relevante, representa ali cerca de 25% de todo o orçamento disponível discricionário, porque a verba discricionária é de cerca de 200 bilhões, a gente está falando de 50 só na mão dos congressistas, é um valor bastante relevante. A gente está conseguindo avançar com essa capacidade de investimento do Congresso com projetos de infraestrutura ou projetos estruturantes, por exemplo. Como é que você avalia essa destinação cada vez maior de orçamento na mão de deputados e senadores? É absolutamente pulverizado, dificilmente ali, digamos, controlado do ponto de vista da aplicação. É bem difícil, sobretudo quando a gente trata de alguns tipos de emenda, como a emenda PIX, que vai diretamente para os cofres, especialmente das prefeituras, ser um mínimo de um projeto pré-apresentado para uso basicamente livre, só que nós sabemos que de livre não tem nada, tem toda uma correlação de articulação política feita por parlamentar
e de forma bastante não com grande dificuldade fazer a fiscalização da aplicação daquele recurso. Então, ele acaba sendo um recurso bastante pulverizado em diversas emendas por cada parlamentar e dificilmente virando algo estrutural para o país. Na verdade, os estudos e até as avaliações feitas pela AGU e também estudos feitos por pesquisadores que têm ali gastado bastante tempo avaliando a questão das emendas parlamentares indicam um uso bastante ruim na questão de avaliação de eficiência de gasto público. Vale lembrar que frequentemente aparece aquela discussão da necessidade de fazer um spend review, uma revisão periódica das despesas públicas no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que na linha número um ali da revisão, com certeza, numa revisão feita de forma adequada, deveria vir a questão das emendas parlamentares. São recursos bastante expressivos. O patamar de investimento público no Brasil já é baixo, é muito baixo na comparação internacional, é particularmente baixo no nível da União, e quando a gente olha, cada vez mais uma parcela do investimento público é feito por meio de emendas parlamentares feitas com gastos nada estruturais e bastante, no mínimo, complicados, digamos assim. Eu sempre brinco quando eu vou explicar isso para alunos ou também para outros colegas, que é particularmente curioso quando a gente observa um parlamentar que quer esconder o próprio nome na emenda, ou seja, dentro de um sistema de eleições para o Congresso, seria esperado que o nome do parlamentar tivesse cravado em cada etapa da execução da transferência da execução, mostrando claramente o que foi gasto. O que acontece na prática é que isso não acontece. Na prática, boa parte das despesas são realizadas sem um mínimo de demonstrativo e de publicidade daquela execução, que torna o gasto, obviamente, bastante questionável do ponto de vista da sua eficiência e também ali do como chega na ponta do cidadão brasileiro. Perfeito. Conversávamos anteriormente com a nossa parceira Agência Infra, eles nos traziam um dos efeitos dos contingenciamentos e bloqueios orçamentários em agências reguladoras. No caso, na ANA, na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Nós teremos um sistema de dados que pode ser paralisado, ou ao menos escanteado, por conta de uma restrição orçamentária. É a Rede Hidrometeorológica Nacional, que pode ser obrigada a ser reduzida por conta de restrições orçamentárias. Na semana passada, falávamos sobre a ANP, que deve suspender as pesquisas de qualidade de combustíveis nos postos de gasolina por conta de falta de orçamento. Mesma coisa com a ANEEL, tem o menor orçamento em cerca de 10 anos. São os sinais de estrangulamento das contas públicas e isso tende a piorar ao longo dos próximos anos? Sim, sem dúvida. Existe uma diferença clara em relação ao que se chama, convencionou se chamar shutdown, né? O apagar das luzes do setor público. E muitas vezes no Brasil nós olhamos para o caso americano, em que quando se encontra ali no Congresso dos Estados Unidos o imbróglio em relação à aprovação do orçamento, enquanto não se chega a uma solução, os Estados Unidos, a administração federal, basicamente, ela interrompe simultaneamente quase todas a sua funcionalidade, preservando só o básico do essencial, e durante aquele período até funcionários públicos ficam sem receber a remuneração durante aqueles dias de suspensão. Só que essa imagem, ela não é tão, digamos, adequada à realidade brasileira. Aqui, como a gente enxerga, na verdade, é um apagar das luzes que vai acontecendo de forma esparsa em determinados ministérios, políticas públicas. Então, é a bolsa de pesquisa que, por falta de recurso, não é congelado o valor nominal durante 5, 6 anos e, portanto, desestimula e até restringe em termos absolutos ao número de pessoas que têm direito àquela bolsa. É um programa assistencial que muitas vezes também não é corrigido pela inflação, num país onde tem uma inflação significativa e que em 4, 5 anos acaba correndo bastante o valor real. É também uma dificuldade de se atualizar sistemas de fiscalização, como você bem pontuou, a questão da ANA, a questão da Agência Nacional de Petróleos, começa a dar uma defasagem maior no período de coleta de dados. É um censo demográfico que era para sair
ali em 2020, que sai em 2022 e que apresenta problemas decorrentes disso e que até hoje não foi plenamente apresentado. São pesquisas essenciais do IBGE que também são descontinuadas e que, portanto, acaba dificultando até mesmo o setor privado a se nortear em relação ao parâmetro, a como se funciona a população brasileira, perfis de despesas, pesquisas de orçamento familiar, entre outros. Então, assim, o apagar das luzes no Brasil, ele é paulatino, e quando nós percebemos, a política pública vai sendo prejudicada, determinados programas, investimentos vão sendo minorados, o asfalto vai sendo comprometido, aquela ferrovia prometida não sai. Então, é nesse aspecto que acontece o estrangulamento paulatino da máquina pública no Brasil. E, sem dúvida, com a crise fiscal que nós temos aí, com o espaço das discricionárias enxugando numa velocidade muito grande, e inclusive com a indisponibilidade do Congresso de colaborar no ajuste fiscal e também de colaborar do ponto de vista das emendas parlamentares, por exemplo, nós temos aí um cenário bastante desafiador em relação à continuidade da execução das políticas públicas básicas nos próximos anos. Murilo Viana, muito obrigado por participar conosco deste Money News, nos ajudar a entender a situação atual das contas públicas brasileiras. E desejo uma ótima semana e uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Agradecido. Até a próxima.